Boa noite a todos. A nossa casa ela tem bastante advogados, né? Então eu peguei uma pauta que eu ia deixar para eles, mas nós vamos falar hoje sobre justiça, né? E trazer um breve entendimento sobre a justiça divina e a justiça dos homens, como ela se processa, quais os mecanismos envolvidos na justiça, né? Então, primeiramente, a gente precisa entender o que vem a ser justiça, porque se eu perguntar a cada um, talvez cada um tenha uma explicação diferente, né? Nós temos enraizado em nós um conceito de justiça que muitas vezes é equivocado, né? Onde entendemos ou queremos justiça, mas muitas vezes o sentimento é de vingança. Não é justiça o que nós queremos. Nós não queremos correções, nós queremos, em alguns casos, vingança. Então, eu peguei um conceito genérico, né? E a gente vai ver o que os Espíritos responderam sobre o que vem a ser justiça. Então, justiça, segundo um conceito geral, né? É um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável, imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidade entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Então, a justiça, nós grifamos algumas palavras, né? Ela tem que zelar pelo equilíbrio, pelo razoável, no sentido de atribuir uma pena que seja condizente com o delito. Você não pode atribuir uma pena maior, né, ou exagerada para alguém que comete um delito. Então tem que ser equilibrado. Imparcial entre os interesses. Nós não podemos ter interesse algum na hora que nós estamos aplicando justiça. Nós estamos colocando a nossa justiça para funcionar. Perguntar aos espíritos, Allan Kardec perguntou, e a pergunta é a 875, que está lá no Livro dos Espíritos, sobre a justiça, né? Como se pode definir a justiça? E os espíritos responderam: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Simples, né? Basta respeitar os direitos de cada um, né? E aí nós estaríamos fazendo justiça. Jesus, né, no Evangelho de Mateus, no versículo 7, capítulo 12, nós temos uma narrativa, né, em que Jesus teria dito o seguinte: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Então, é fazer ao outro aquilo que os outros, que gostariam que os outros fizessem conosco. Mas, né, pesquisando um pouco mais, para que ninguém fique com dúvida, existe um filósofo chamado Immanuel, não é o Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, chama-se Immanuel Kant. Ele fez um complemento, né? Por quê? Para que ninguém tenha dúvida. Se há alguma questão, alguma resolução que eu esteja adotando, em que eu estou em dúvida se aquilo é bom ou se é ruim, basta complementar a questão fazendo o seguinte questionamento: se o que eu vou fazer, todos fizessem, é bom ou é ruim? E aí as dúvidas se eliminam, né? Então, eu vou avançar o sinal aqui, não tem ninguém vendo, está tranquilo. Se todo mundo avançar o sinal, é bom ou é ruim? Né? A gente está falando de leis da nossa civilização, né, que regula a sociedade, mas em relação a lidar com o outro, a gente também tem que fazer os mesmos questionamentos. Para entender, né, a justiça de Deus, como ela se processa, eu preciso, primeiramente, acreditar nessa divindade, que existe um Deus maior, que rege tudo, e no Livro dos Espíritos, né, nos primeiro capítulo, e também no Evangelho, o
nós vamos ler lá os atributos de Deus. Então, quais são os atributos da divindade? Deus tem alguns atributos que nos são conhecidos. Talvez tenha outros que a gente não tem capacidade nem de entender. Mas dentre os atributos que nós conhecemos, ele é eterno, imutável, ou seja, existe de todo sempre. Uma coisa que já foge um pouco da nossa compreensão, porque nós tivemos um início, não teremos um fim, mas Deus não, existe de todo sempre. E aí? Já é difícil para a gente entender isso. Imutável, as suas leis e que regem todo o universo, elas não se modificam, ele não se altera. Tal o grau de perfeição aqui é a divindade. Imaterial, não é algo material. Único. Então, se existisse alguém com um atributo acima de qualquer um desses atributos acima de Deus, um espírito puro que tem uma capacidade XYZ, um pouquinho melhor que Deus, Deus já não seria Deus. Então, Deus é único e todo-poderoso. E aí, por último, soberanamente justo e bom, e misericordioso. Então, a gente vai se aprofundar em dois atributos que a gente precisa entender para que a gente mergulhe nos conceitos de justiça de Deus. O primeiro deles é a questão da imutabilidade. Deus não muda, suas leis não mudam. Se tivesse sujeito à mudança, nenhuma estabilidade teria as leis que regem o universo. Então, se nós analisarmos as leis dos homens, elas mudam, elas estão o tempo todo mudando, evoluindo conforme a moral dos homens, porém, em alguns casos, ela é modificada para atender privilégios, para atender e aliviar determinadas pessoas que têm o poder de mexer na legislação, a seu bel prazer. Então, as leis de Deus não se mudam, a não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Com o progresso intelecto-moral, as leis humanas vão se aperfeiçoando, os costumes se depuram, os hábitos se modificam. Então, se nós regredirmos lá na época medieval, era normal ter escravo, era normal enforcar em praça pública, era normal, era lei, não tem problema nenhum com relação a isso. Era o evento da tarde, que a gente gostava de ir, às vezes, enfim. Então, existem países que ainda têm penas capitais, pena de morte, tem legislações que são brutais com relação à punição sobre determinados delitos. Então, a nossa lei, ela visa, pelo menos, é complicado falar para os advogados isso, mas aqui no nosso país, a gente vê que a nossa legislação, ela busca a melhoria e o aperfeiçoamento daquele que cometeu o delito, ou seja, a recuperação. Então, se alguém comete algum crime, a intenção é o quê? Isola, a gente não vai deixar uma pessoa que tem psicopatia, homicida, livre, e ele vai matando a torta direito. Não, a gente isola e busca fazer a melhoria dele no nosso sistema, de presídios. E o que acontece? O indivíduo, na maioria dos casos, a gente sabe que ele sai pior, porque o nosso sistema correcional, ele é um sistema que é medieval. Nesse aspecto é medieval ainda, porque não visa a recuperação de ninguém. São poucos os que não voltam a incorrer em crimes, E Deus? Será que as leis de Deus visam a recuperação? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, eu vou falar sobre mais um atributo, de Deus, sobre a questão da justiça,
e da bondade. Justo, de maneira que não existe ninguém, nenhum ser que tenha privilégios diante de Deus. Todos seremos julgados com a mesma medida. Lembra, as leis de Deus não mudam, de maneira que, se A ou B cometerem o mesmo delito, é óbvio que existem 1000 recursos na legislação de Deus para a recuperação daquele indivíduo, né? Mas a punição ou a correção dele passa pelos mesmos critérios, não existe diferenciação. Na nossa legislação, né, a gente busca, né, a igualdade, mas existe na nossa legislação? Em abril desse ano, né, não preciso nem buscar muito longe, nós tivemos um caso, se não me engano, foi no Piauí. Um juiz, né, de carreira, ele não pode julgar parentes nem em terceiro grau. Não pode. Então, se chegar para ele, por equívoco do processo, alguma coisa cair nas mãos dele, ele não poderia julgar. Ele tem que abdicar daquele julgamento, né, porque há ali, né, uma corrupção do processo. Porém, lá no Piauí existia um juiz de plantão e o filho dele bebeu, saiu dirigindo embriagado e atropelou e matou um motociclista. E aí qual foi a punição? Imediatamente a gente sabe que o indivíduo tem que ficar retido. Porém, como ele era pai do rapaz, ele na mesma hora liberou, sem fiança, sem nada. E aí teve uma série de repercussão, saiu no jornal, não sei, não acompanhei o caso, mas para a gente citar como exemplo, né? Muitos dos legisladores, daqueles que julgam hoje, às vezes eles são extremamente rigorosos com os outros. Com eles, aí eles querem misericórdia, tolerância, paciência. Deus não tem duas balanças, é uma balança só e justo. Não vai dar, conforme nos disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. E bom, a gente tem uma medida de bondade. Se nós lembrarmos, né, de alguns episódios de Jesus, tem uma passagem interessante em que a gente sabe, né, pelo que ele é, pelo que ele fez, que ele é um ser extremamente bondoso, é um espírito puro, de um grau de pureza que a gente não tem ideia, a gente nem tem ideia né, do quanto ele nos ama e de quanto ele nos ajuda. Isso a gente tem ideia. Bom, perguntaram a ele se ele era bom. Então está ali a passagem. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para entrar na vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Então, a gente vai ver que acima de Jesus ainda existe um ser que ainda é muito bom, mais do que Jesus. E aí ele continua: Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém e honra teu pai e a tua mãe. Essa história segue, né? Mas era para a gente ter uma ideia, de uma noção de bondade. Porque se Jesus disse que não era bom o suficiente como Deus, porque Deus é bom, né? Ele se recusou a receber esse título. Quais são os mecanismos da justiça divina? Um dos mecanismos da justiça divina que todos nós estamos em curso, né, é o mecanismo da reencarnação. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 167, perguntou qual o objetivo da reencarnação. Por que a gente reencarna? Qual o objetivo? Os espíritos responderam: expiação, melhora progressiva da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, para que a gente possa enxergar a justiça, eu preciso entender que existe um processo de reencarnação, e nesse processo reencarnatório em qual estou em curso hoje,
né, nós estamos, de certa maneira, espiando, né? O que vem a ser espiar? A gente vai depois aprofundar um pouco mais no conceito, mas é basicamente se colocar no lugar do outro. Então, se eu pinguei, joguei pimenta no olho dos outros, achei divertido, que ardia, que o outro se debatia, aí quando cai uma gotinha no meu olho, isso é espiar, ou se colocar no lugar do outro, experimentar aquilo que eu fiz o outro sofrer, aquilo que eu lesionei no outro. Então, quando cai uma pimentinha no meu olho, o indivíduo geralmente costuma dizer, né? O que eu fiz a Deus? Mas, na verdade, o correto seria perguntar: o que eu fiz a mim? Né? Porque consequências das nossas escolhas. Nada mais do que isso. Perguntaram na questão 621, onde está escritas as leis de Deus? E os espíritos responderam, simples, curto e grosso, na consciência. Então, na consciência de todos nós estão as leis de Deus. A gente pode abafar, né? Tentar inventar mil desculpas, teorias, né? Enfim, mas as leis de Deus, na nossa consciência, martelam. Quando a gente comete algum erro, a gente fica com aquilo, né? Aquele sentimento de culpa, às vezes, a gente, né, quer fazer a reparação, vem o arrependimento, e aí vem os processos que fazem parte do mecanismo. Tem uma história no livro Libertação. Libertação é um livro psicografado por Chico Xavier e foi escrito por André Luiz. O capítulo 11 chama-se Valiosa Experiência. Essa experiência, esse caso aqui que eles nos narram, né, é de um investigador de polícia, porque nós, enquanto sociedade, né, nós tivemos um caso agora há pouco tempo, que era o rapaz lá, o Lázaro, né, todo mundo queria que ele fosse preso, né, com certeza, né, todo mundo queria que ele fosse preso, por quê? Os crimes que ele havia cometido nos eram muito, digamos assim, coisas assim absurdas, né? Então, o nosso senso de justiça, às vezes, se confunde com vingança. Então, todo mundo que desejou o quê? Que ele morresse. A polícia tinha que pegar ele para fazer o quê? Matasse ele, para que ele não fizesse mais mal a ninguém, porque não tem jeito. Não era esse o sentimento geral, né? A torcida não era essa. Então, vejamos, isso ocorre, aconteceu nesse caso, mas ocorre em pequenas escalas. A nossa polícia, e a gente sabe que existem casos de pessoas que abusam, às vezes, no cumprimento do seu dever, né, se utilizam de mecanismos que acabam por agredir, né, revoltar mais ainda aquele que cometeu algum delito, enfim. Esse investigador de polícia narrado no livro, ele estava desenvolveu um processo de autoobsessão. Ao longo da vida dele toda, né, com o intuito de resguardar a sociedade, né, de punir aqueles que cometiam os delitos, ele espancava, batia, né, e não foram poucas as vezes que ele recebeu em troca a simpatia, né, de muitas entidades de péssimo comportamento. E fora aquelas pessoas que foram agredidas, vibravam, né, com pensamentos de revolta, de raiva contra ele. Bom, o tempo passou e a idade madura chegou, porém, os remorsos que ele tinha por causa das suas atitudes eram tão fortes e tão graves que ele começou a ter problemas mentais. E o benfeitor, que estava acompanhando o caso, né, esses problemas mentais estavam gerando outros problemas do seu fígado e, segundo o Gubbio, ele provavelmente iria desencarnar de cirrose e outros problemas mais. Mas Gubbio, que era o benfeitor, fez um breve diagnóstico da questão. Este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Olha a consciência aí, ó. As leis de Deus na nossa consciência, nos dizendo que a gente fez algo errado. Então, a gente pode abafar, mas lá na frente, isso uma hora vai vir à tona. Só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico.
uma fé renovadora, com esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre. Conferir-lhe-á diretrizes superiores, dotando-o de forças imprescindíveis à autorrestauração. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. E aí ele conclui: a memória é um disco vivo e milagroso, fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Então, a gente vai seguir. No livro Céu e Inferno, o Kardec, nesse livro, ele traz lá uma série de depoimentos, né, de espíritos nas mais variadas condições, né, que tiveram vidas de mendigo, vidas de pessoas ricas, enfim. Então ele vai fazendo uma investigação e vai trazendo os relatos no livro. E depois ele tira as suas conclusões, trazendo o seguinte, que a felicidade, né, o bem-estar, a felicidade que se encontra no plano espiritual, né, ela está diretamente ligada às ações que a gente venha a perpetrar aqui, né, ou a suportar aqui as provas e expiações das quais nós estamos embutidos. Então, eu peguei o item 16, lá do Código Penal da Vida Futura, são 33 itens, se não me engano, mas ele diz aqui, olha, existem 3 processos para que a gente consiga corrigir, né, um erro. O primeiro dele é o arrependimento. Ninguém vai corrigir nada se não teve nenhum arrependimento. E como vem o arrependimento? Muitas vezes em função do sofrimento, né? Conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Não basta só me arrependi. Me arrependi, desculpa aí, tá? Eu atirei sem querer, ou eu bebi, a gente sempre faz inocentemente as coisas, né? Eu bebi inocentemente, saí para dirigir inocentemente e matei o seu filho inocentemente. Me perdoe, está tudo bem, tranquilo, não precisa mais sofrer, né? Aí o que a nossa legislação faz? Vai pegar o sujeito e vai prender. Vamos imaginar que tivéssemos uma pena capital. Imaginar que se matasse o sujeito. A dor da mãe seria amenizada com isso? É óbvio que não. Então a gente, né, ameniza, isola, né, o sujeito para que ele se recupere, repense naquilo que ele fez, porém, a dor causada por aquele ato, às vezes a gente vai precisar de outras encarnações para recuperar. Então vamos lá. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então arrependimento, expiação e reparação. Então qualquer delito, né, transgressão moral que eu tenha ofendido, maltratado, que eu tenha tirado a vida de alguém, eu preciso, para me reequilibrar com a minha própria consciência, 3 etapas: arrependimento, reparação, expiação e reparação. Não basta só expiar, eu preciso reparar o erro. E aí ele continua aqui, ó: o arrependimento suaviza os travos da expiação. Então, quando a gente se arrepende, né, a expiação ela tende a ser menor. Em vez de jogar lá um vidro de pimenta que eu joguei no olho do outro, vai cair só uma gotinha no meu, né? Mas eu vivencio a experiência do outro lado. Abrindo pela esperança o caminho da reabilitação, só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe as causas. Minha Nossa Senhora. Bom, eu vou pedir 5 minutinhos para a gente estender um pouquinho mais. Vamos lá. Não julgueis, né? Tem um trecho do livro Sexo e Destino em que ele traz lá o relato da mulher pecadora, em que Jesus, né, foi incitado para tomar uma decisão ali, para... O que você me diz? Né? A lei da época dizia o seguinte, olha, apedreja a mulher. Então vamos lá.
Esse livro, Sexo e Destino, também é psicografia do Chico Xavier e foi escrito pelo André Luiz. Na praça repleta de acusadores, escribas e fariseus, apresentaram-lhe sofredora mulher que diziam haver apanhado em transgressão. Ao mesmo tempo em que o inquiriam, experimentando-lhe a conduta, ao mesmo tempo que inquiriam experimentando a conduta, ou seja, queriam saber o que Jesus ia fazer. Mestre, essa mulher foi encontrada em adultério. A lei manda apedrejar. Tu, porém, o que dizes? O mestre contemplou demoradamente os zeladores de Moisés e, porque nada mais adiantaria explicar-lhes ao cérebro embotado de preconceito, disse-lhes, alongando a palavra, a todos os moralistas dos séculos por vindouros: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Todos nós que estamos encarnados, estamos, de alguma forma, vivenciando processos, né, expiatórios e processos de provas. Todos nós temos as suas tribulações. Então, todos nós temos, né, alguma coisa a consertar. Né? E aí, ele, no finalzinho, ele diz assim, ó, a todos os moralistas dos séculos por vindouros. Essa questão, né, se nós pegarmos hoje a nossa sociedade, 2021 anos já se passaram, a gente não apedreja mais a mulher quando ela comete adultério, né? Será que não? A gente apedreja na internet, nas redes sociais, né? Porque para o homem é bonitinho, mas para a mulher não. Para a mulher, então, como é que Jesus poderia proceder com algum julgamento se faltava um personagem na história? Tem uma mensagem do Emmanuel no livro não era Boa Nova, num livrinho deles de mensagem do Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, que o título da mensagem é assim: e o adúltero? Por quê? Para ter uma adúltera tem que ter o adúltero. Cadê o? Né? Então, na nossa sociedade hoje é assim, a gente continua julgando da mesma forma. Trabalhei numa empresa no Rio de Janeiro, só para a gente concluir a nossa conversa, e os donos da empresa, né, era uma empresa familiar, e os donos eram muito religiosos, pelo menos nas aparências exteriores. Então, eles iam aos seus cultos religiosos, no sábado, se não me engano, na sexta-feira, enfim. E eles levavam algumas normativas na mão de ferro, tipo, se eles pegassem alguma pessoa se relacionando com alguém dentro da empresa, eles mandavam embora. Se essas pessoas fossem casadas, né? Ou seja, se estivessem lá algum caso de adultério e eles tomassem conhecimento, eles mandavam embora os dois. Tá? E assim aconteceu algumas vezes. Era uma empresa muito grande. Porém, como ele também contratava muita gente do seu círculo religioso, daquela ideologia, né, que ele professava, houve um caso em que faltou um personagem, como na história, né? Onde o rapaz que havia se envolvido com uma menina que era solteira, esse rapaz era casado, porém tinha um porém. Ele pertencia à mesma ideologia, frequentava a mesma igreja. E agora, como resolver a questão? Bom, a questão foi resolvida, né, da seguinte maneira: demite a funcionária. O rapaz continua. Então é assim que a gente vem julgando. Será que Deus julga da mesma forma? O que Jesus fez? Condenou o erro, mas absolveu a pessoa. Por quê? Vai e não peques mais. E eu acho que eu já estourei nosso tempo. Fica aí para nós a reflexão. Muito obrigado pelos ouvidos e paciência de todos.